Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é segunda-feira, 20 de julho. Tomada de contas instaurada em desfavor do município de Itapurá é analisada e arquivada pelo Tribunal de Contas. O procedimento foi instaurado pela Secretaria de Controle Externo do TCE em razão de determinação para se aferir a ocorrência de possíveis danos relacionados na representação de natureza externa de número 35653/2013 e decorrentes da execução do contrato 25/2012 firmado entre a Prefeitura Municipal de Itapurá, gestão de Milton Geller e a empresa Solange da Silva Braga. O contrato, firmado no valor de R$100 mil, teve como objeto a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva de equipamentos de informática, manutenção da infraestrutura física e lógica da rede intranet e rede interna, instalação de operação do sistema de backup e levantamento, conferência e recadastramento de todo o patrimônio público do município no sistema utilizado pela Prefeitura. Durante a leitura do voto, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, destacou que o contrato questionado foi objeto de análise das contas de gestão de 2012 da Prefeitura Municipal de Itapurá. Diante deste contexto, a tomada de contas foi instaurada exclusivamente para apurar eventual dano ao erário. Após análises feitas pelos auditores, foi afastada a existência de prejuízo. Apenas por questões processuais, não acolho o parecer do Ministério de Contas, do Ministério Público de Contas, e voto pelo arquivamento do presente tomada de contas. Prefeito de Nova Chavantina tem recurso negado pelo TCE e valor da multa aplicada foi mantido por não envio de dados ao Geobras. O recurso ordinário foi julgado na última sessão plenária do TCE. O processo, interposto pelo prefeito Gersino Caetano Rosa, questiona a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, no valor de 20 UPFs, em razão da inadimplência no envio de informações ao sistema Geobras, referentes ao terceiro quadrimestre de 2011. Na defesa, o recorrente destaca que a aplicação de multa não merece prosperar, uma vez que não existe comprovação jurídica para a obrigatoriedade de envio de documentos via Geobras. Sendo assim, entende que não existe ilegalidade por envio em atraso ou não envio de documentos. O recorrente alegou que a aplicação da multa não merece persistir, uma vez que não existe lei para a obrigatoriedade de envio de documentos via sistema Geobras. Portanto, não existe ilegalidade por envio em atraso ou não envio dos documentos. No voto, a conselheira Jaqueline Jacobsen, relatora do processo, destacou trechos da legislação, bem como da Constituição Federal, que amparam a multa aplicada pelo TCE. Durante a leitura resumida do voto em sessão plenária, cita a lei estadual. A necessidade de lei que o gestor afirma que não há, ela está suprida pela lei complementar estadual, que é a lei orgânica deste tribunal, no seu artigo 70, 75, inciso 8, que prevê a possibilidade desse tribunal aplicar multa em razão do descumprimento do prazo no envio de documentos e informações obrigatórias a este tribunal. Diante do exposto, com base nos fundamentos explicitados nos autos, acolho o citado parecer ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso. Governo de Mato Grosso vai utilizar índice de gestão fiscal dos municípios desenvolvido pelo Tribunal de Contas para cálculo de indicador de contrapartida. Criado em 2013, mas aperfeiçoado em 2014, o Índice de Gestão Fiscal dos Municípios, o IGFM, foi formulado a partir das informações enviadas pelos fiscalizados ao Tribunal de Contas por meio do sistema Aplique. Em 2016, o governo de Mato Grosso vai utilizar o índice no projeto de diretrizes orçamentárias, a LDO. Para o conselheiro Walter Albano, com a adoção das informações, os gestores começarão a conhecer a realidade e o potencial de cada município. Ao criar o índice, nós demonstramos para todo o estado, ou seja, os 141 municípios fica conhecendo a si próprio e conhecendo os outros, verificando o seguinte: como está o meu município no desempenho do lançamento e arrecadação da sua própria receita? Como que está o município vizinho?
como estão todos os municípios. E aí ele é estimulado com esse índice, num primeiro momento, a melhorar a sua arrecadação. No momento posterior, que o Tribunal de Contas está avaliando, ele será, inclusive, responsabilizado se ele fizer mal feito, ou seja, se ele não lançar o tributo e se não cobrar adequadamente. O índice de cada município serve de base para relatórios de auditoria e nos votos dos conselheiros para julgar as contas de gestão. De acordo com o conselheiro, no momento que o governo do estado traz nas diretrizes orçamentárias o índice, ele está priorizando e reforçando a parcela de transferência voluntária, ou seja, o município tem que mostrar trabalho. Reforça a necessidade de que a autoridade política local realize aquilo que é da sua competência. Reforça a posição do Tribunal de Contas no sentido de que os municípios devem ser sustentáveis, ou seja, ele recebe o recurso do Estado e recebe da União, mas ele tem que fazer a sua parte. Então, é preciso, assim, de forma muito clara, reconhecer, primeiro, que o Tribunal de Contas acertou profundamente nessa sua iniciativa de instituir um índice de gestão fiscal e cobrar dos municípios. O conselheiro acrescenta ainda que os municípios precisam se autossustentar. O Tribunal de Contas se preocupou com isso e preocupado também em ver que as municipalidades possam ter uma política fiscal sustentável, ou seja, que elas possam ter os recursos necessários para prover as políticas públicas requeridas pela população, instituiu esse índice. O índice de gestão fiscal ele leva em conta 6 indicadores e o que nós consideramos fundamental para o efeito da sua pergunta é aquele que diz respeito à receita própria. Ou seja, o município tem a competência, delegada pela Constituição da República e a do Estado, de instituir, fazer o lançamento e cobrar todos os tributos da sua competência. E por hoje é só. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do TCE Notícias. Até lá!